Você vai enfrentar obstáculos. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Obstáculos que vão te derrubar. Obstáculos que vão te bloquear. Obstáculos que vão parecer intransponíveis. E quando esses obstáculos chegarem, você terá duas opções: ser destruído por eles ou ser forjado por eles. A maioria das pessoas escolhe a primeira e desiste, desmorona, desaparece. Mas existe um grupo raro de pessoas que escolhe a segunda e se torna invencível. Essas pessoas praticam algo que os estoicos ensinavam há mais de 2000 anos. Elas transformam obstáculos em combustível. Elas usam o que está no caminho como o caminho. No vídeo de hoje, vou te mostrar exatamente como fazer isso. Como pegar qualquer obstáculo que você enfrenta e transformá-lo em força, em crescimento, em poder. Se você aplicar o que vou te ensinar aqui, algo radical vai acontecer. Você vai parar de temer obstáculos e vai começar a usá-los como trampolim. Então preste atenção, porque o que vou te mostrar agora é a diferença entre desistir e vencer. Mas antes de começarmos, você precisa entender algo fundamental. Obstáculos não são punições, não são injustiças, não são falhas no universo. São testes. Testes que revelam quem você realmente é. Qualquer pessoa pode ser forte quando está tudo fácil. Qualquer pessoa pode sorrir quando a vida está perfeita. Mas a verdadeira medida de um ser humano é revelada na adversidade. E os estoicos sabiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu a frase mais poderosa sobre obstáculos: o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Isso parece impossível. Como algo que te bloqueia pode ser o caminho? Como algo que te derruba pode te fortalecer? Mas é exatamente isso que acontece quando você muda sua perspectiva. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Mas antes de entrarmos nos ensinamentos, deixa eu te contar uma história. Uma história sobre alguém que transformou o maior obstáculo em sua maior força. Havia uma atleta promissora. Ela tinha 17 anos e acabava de ganhar uma bolsa para uma universidade de elite. Seu futuro estava garantido. Até que em um treino de rotina, algo deu errado. Ela caiu e quando levantou, não conseguia mover as pernas. Lesão na coluna. Irreversível. Em um único segundo, tudo o que ela tinha construído desapareceu. Não mais esporte, não mais bolsa, não mais sonhos. Ela passou meses em depressão profunda, perguntando: por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Ela tinha todas as razões para desistir, para se tornar vítima, para passar o resto da vida em amargura. Mas um dia, um fisioterapeuta lhe deu um livro. O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday. E ela leu uma frase que mudou tudo. Você não pode controlar o que aconteceu, mas pode controlar o que faz a partir daqui. Ela leu aquilo 10 vezes, e algo dentro dela acordou. Ela percebeu. Ela tinha perdido as pernas, mas não tinha perdido a mente. Não tinha perdido a vontade. Não tinha perdido a escolha. Então, ela fez algo radical. Ela parou de perguntar: por que isso aconteceu? E começou a perguntar: o que eu posso fazer com isso? E a resposta veio. Se ela não podia mais competir, ela poderia ensinar. Se ela não podia mais correr, ela poderia inspirar. Se ela não podia mais usar as pernas, ela poderia usar a voz. E foi exatamente isso que ela fez. Ela se tornou palestrante motivacional. Começou a visitar escolas, hospitais, centros de reabilitação, e ela contava sua história. Não como uma tragédia, mas como uma transformação. E anos depois, quando alguém perguntou se ela se arrependia do que aconteceu, ela respondeu algo chocante. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Porque aquela lesão não me destruiu. Ela me revelou. Ela me mostrou quem eu realmente sou e me deu um propósito maior. Essa é a essência de transformar obstáculos em combustível. Não é negar a dor. É usar a dor como matéria-prima para algo maior. Então vamos aos ensinamentos estoicos sobre resiliência inabalável.
7 princípios para transformar qualquer obstáculo em força. Começando agora. O primeiro princípio estoico é: aceite que o obstáculo é inevitável e necessário. Este é o fundamento de tudo. Você não pode evitar obstáculos. Eles vão aparecer. E quando aparecem, não é uma falha. É parte do processo. Marco Aurélio escreveu: nosso mundo é uma colina íngreme. E você não vai subir sem esforço. Obstáculos não são exceções. São a regra. E quando você aceita isso, tudo muda. Você para de se surpreender. Para de se revoltar. Para de perguntar: por que isso está acontecendo? E começa a perguntar: como vou atravessar isso? Epicteto ensinava: não peça que as coisas sejam fáceis. Peça para ser forte o suficiente para lidar com o que vier. Então, o exercício prático é este. Toda vez que um obstáculo aparecer, pare. E diga em voz alta: isso é normal. Isso é esperado. Todo crescimento exige resistência. E então pergunte: que força esse obstáculo quer desenvolver em mim? E foque nisso, porque obstáculos não são punições. São convites para crescer. O segundo princípio é: veja o obstáculo como informação, não como sentença. Quando um obstáculo aparece, a maioria das pessoas vê como uma sentença final. Acabou. Não consigo. É impossível. Mas os estoicos viam diferente. Eles viam como informação. Sêneca escreveu: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Quando você encontra um obstáculo, ele está te dizendo algo. Esse caminho não funciona. Você precisa desenvolver essa habilidade. Você precisa tentar uma abordagem diferente. É informação, não sentença. Então, o exercício é este. Pegue o maior obstáculo que você enfrenta agora e pergunte: que informação esse obstáculo está me dando? O que ele está me ensinando sobre o que preciso desenvolver? Que habilidade preciso adquirir? Que abordagem preciso mudar? E então, haja com base nessa informação. Porque obstáculos não são muros, são professores. O terceiro princípio estoico é: quebre o obstáculo em partes menores. Obstáculos parecem intransponíveis quando você olha para eles como um todo. Uma montanha parece impossível de subir. Até que você percebe: é só um passo de cada vez. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele governava um império em crise. Pragas, guerras, traições, tudo ao mesmo tempo. E poderia ter colapsado sob o peso. Mas ele não olhava para tudo de uma vez. Ele dividia. Um problema de cada vez. Uma decisão de cada vez. Um passo de cada vez. Epicteto ensinava: não se perturbe olhando para o todo. Foque apenas na próxima ação. Então, o exercício é este. Pegue seu obstáculo e pergunte: qual é o menor passo que posso dar agora? Não o plano completo. Não a solução final. Apenas o próximo passo, e faça esse passo. E depois o próximo. E depois o próximo. E de repente você vai perceber: você atravessou a montanha. Um passo de cada vez. O quarto princípio é: use o obstáculo para desenvolver o que falta em você. Todo obstáculo revela uma fraqueza. Algo que você ainda não desenvolveu. E essa é a oportunidade. Sêneca escreveu: as dificuldades são enviadas para te fortalecer nas áreas onde você é fraco. Você perdeu o emprego? Talvez você precise desenvolver adaptabilidade. Um relacionamento acabou? Talvez você precise desenvolver independência emocional. Você falhou publicamente? Talvez você precise desenvolver humildade. O obstáculo não está lá para te destruir. Está lá para te completar, para desenvolver em você o que ainda falta. Então, o exercício é este. Olhe para seu obstáculo e pergunte: que qualidade esse obstáculo está me forçando a desenvolver? Coragem, paciência, criatividade,
Resiliência? E então desenvolva conscientemente essa qualidade. Use o obstáculo como ginásio. Porque quando você sai do outro lado, você não é a mesma pessoa. Você é melhor. O quinto princípio estoico é: encontre a oportunidade escondida no obstáculo. Todo obstáculo carrega dentro de si uma oportunidade. Não obviamente, não imediatamente, mas está lá. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Quando Roma foi devastada por uma praga, ele poderia ter visto apenas a tragédia, mas ele viu também a oportunidade de mostrar liderança compassiva. Quando os generais o traíram, ele poderia ter visto apenas a traição, mas ele viu também a oportunidade de fortalecer valores internos. Quando guerras devastaram as fronteiras, ele poderia ter visto apenas a destruição, mas ele viu também a oportunidade de testar sua filosofia no fogo. Então, o exercício é este: pegue seu obstáculo e force-se a encontrar 3 oportunidades escondidas nele. Perdi o emprego. Oportunidade 1. Recomeçar em algo que realmente amo. Oportunidade 2. Desenvolver novas habilidades. Oportunidade 3. Descobrir resiliência que não sabia que tinha. No começo vai parecer forçado, mas continue procurando, porque a oportunidade está sempre lá. Você só precisa estar disposto a vê-la. O sexto princípio é: haja apesar do obstáculo, não depois dele. A maioria das pessoas espera o obstáculo desaparecer para agir. Quando isso passar, eu vou. Quando eu superar isso, eu vou. Quando tudo voltar ao normal, eu vou. Mas os estoicos não esperavam. Eles agiam no meio do obstáculo. Apesar do obstáculo, Marco Aurélio não esperou as guerras acabarem para filosofar. Ele filosofava no meio das guerras. Epicteto não esperou ser libertado para ensinar. Ele ensinava enquanto era escravo. Sêneca não esperou o exílio acabar para escrever. Ele escreveu durante o exílio. Eles entenderam. Você não age depois do obstáculo. Você age através do obstáculo. Então, o exercício é este: identifique algo que você está adiando. Algo que você está esperando até as coisas melhorarem. E pergunte: o que eu posso fazer agora, apesar da situação? E faça. Não perfeitamente, não idealmente, mas faça. Porque a ação no meio do obstáculo é mais poderosa que a ação depois dele. E o sétimo e último princípio estoico é: seja grato pelo obstáculo. Este é o mais difícil, mas é o mais transformador. Gratidão não apenas pelo que é bom, mas pelo que é difícil. Marco Aurélio escreveu: a mente que não se perturba com nada é uma fortaleza inexpugnável. E obstáculos são o que constroem essa fortaleza. Sem obstáculos, você seria fraco. Sem resistência, você não cresceria. Sem dificuldades, você permaneceria o mesmo. Então, obstáculos não são maldições, são bênçãos disfarçadas. Epicteto dizia: as dificuldades mostram quem são os homens. E por isso, seja grato por elas. Então, o exercício final é este: todos os dias, escreva: sou grato por... E liste não apenas o que é bom, mas o que é difícil. Sou grato pelo obstáculo que enfrentei hoje, porque me ensinou paciência. Sou grato pela rejeição, porque me ensinou resiliência. Sou grato pelo fracasso, porque me ensinou humildade. No começo vai parecer estranho, mas com o tempo você vai perceber: você realmente é grato. Porque os obstáculos te fizeram quem você é. E quem você é muito mais forte do que quem você era. Quando você pratica esses 7 princípios, algo profundo acontece. Você para de temer obstáculos. Você para de ser vítima deles. Você se torna invencível. Não porque nada te bloqueia, mas porque tudo que te bloqueia te fortalece. E os estoicos sabiam: resiliência não é evitar obstáculos, é transformá-los em combustível.
Marco Aurélio enfrentou obstáculos inimagináveis. E cada um o forjou. Epicteto era escravo, o maior obstáculo possível. E ele usou isso para desenvolver liberdade interior. Sêneca perdeu tudo no exílio. E usou isso para escrever sua melhor filosofia. Eles não venceram apesar dos obstáculos. Eles venceram por causa dos obstáculos. E você pode fazer o mesmo. Então hoje, agora, faça uma escolha. Escolha aceitar que obstáculos são inevitáveis. Escolha ver obstáculos como informação. Escolha quebrar obstáculos em partes menores. Escolha usar obstáculos para desenvolver o que falta. Escolha encontrar oportunidades escondidas. Escolha agir apesar dos obstáculos. Escolha ser grato pelos obstáculos. Porque no final, obstáculos não determinam seu destino. Sua resposta aos obstáculos determina. E quando você responde como um estoico, você se torna imparável. Deixa eu te fazer uma pergunta final. Qual é o maior obstáculo que você enfrenta agora? Aquele que parece intransponível. Aquele que te faz querer desistir. Aquele que te mantém acordado à noite. E se você aplicasse esses princípios e transformasse esse obstáculo em combustível, quem você se tornaria? Quanto mais forte, quanto mais sábio, quanto mais resiliente? A resposta é muito além do que você imagina. Porque os maiores crescimentos vêm dos maiores obstáculos. E você tem um grande obstáculo agora. O que significa que você tem uma grande oportunidade. Se você chegou até aqui, faça o exercício. Pegue seu maior obstáculo e escreva 3 oportunidades escondidas nele. Force-se, procure, elas estão lá. E depois volte aqui e me conte. Escreva apenas, encontrei, e eu vou saber. E se este vídeo mudou sua perspectiva sobre obstáculos, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo com a sabedoria estoica. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre, o obstáculo não é o inimigo, é o professor, é o treinador, é o caminho. E quando você entende isso, você se torna invencível.